Boa noite a todos aqui presentes e os que estão em redes sociais. Nossa leitura de hoje é de Chico Xavier, escrito pelo Espírito Emmanuel, coleção da Fonte Viva. Afirmação esclarecedora. E não quereis vir a mim para terdes vida. Jesus, João, capítulo 5, versículo 40. Quantos procuram a sublimação da individualidade precisam entender o valor supremo da vontade no aprimoramento próprio. Os templos e as escolas do cristianismo permanecem repletos de aprendizes que vislumbram os poderes divinos de Jesus e lhe reconhecem a magnanimidade, caminhando, porém, ao sabor das vacilações cruéis. Creem e descreem, ajudam e desajudam, organizam e perturbam, iluminam-se na fé e ensombram-se da desconfiança. É que esperam a proteção do Senhor para desfrutarem o contentamento imediato do corpo, mas não querem ir até ele para se apossarem da vida eterna. Pedem o milagre das mãos do Cristo, mas não lhe aceitam as diretrizes. Solicitam-lhe a presença consoladora, entretanto, não lhe acompanham os passos. Pretendem ouvi-lo à beira do lago sereno, em preleções e esperança e conforto. Todavia, negam-se a partilhar com ele o serviço da estrada, no meio do sacrifício pela vitória do bem. Cortejam-no em Jerusalém, adornada de flores, mas fogem dos testemunhos de entendimento e bondade, à frente da multidão desvairada e enferma. Suplicam-lhe as bênçãos da ressurreição, no entanto, odeiam a cruz de espinhos que regenera e santifica. Podem ir na vanguarda edificante, mas não querem. Clamam por luz divina, entretanto, receiam abandonar as sombras. Suspiram pela melhoria das condições em que se agitam, todavia detestam a própria renovação. Vemos, pois, que é fácil comer o pão multiplicado pelo infinito amor do Mestre Divino, ou regozijar-se alguém que com a sua influência curativa, mas para alcançar a vida abundante de que ele se fez o embaixador sublime, não basta a faculdade de poder e o ato de crer, mas também a vontade perseverante de quem aprendeu a trabalhar e servir, aperfeiçoar e querer. Que assim seja. Boa noite a todos, os presentes e aos que nos assistem pelas redes sociais. Todos sejam muito bem-vindos. E nós estamos aqui para realizar mais um evangelho híbrido da Casa Espírita Allan Kardec. Agradecemos a Deus pela vida, pela saúde, pela oportunidade de estarmos aqui aprendendo os ensinamentos de Jesus e poder dizer obrigado por tanto que temos, por tanto auxílio, por todo o acompanhamento que temos da espiritualidade, de Jesus e do nosso Criador. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos ofendem. Não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja.
Boa noite a todos os presentes, encarnados e desencarnados, aqueles que nos assistem pelas redes sociais. Nós vamos falar aqui do capítulo 14, o item 9, do Evangelho segundo o Espiritismo, a ingratidão dos filhos e os laços de família. A ingratidão é provocada pelo egoísmo, sentimento próprio dos espíritos ainda endurecidos e imperfeitos. A ingratidão é um sentimento mesquinho que magoa quem recebe e provoca graves danos espirituais a quem o pratica. Então, não é eu me vingando que eu vou conseguir. Eu posso até atingir o espírito que me fez alguma coisa, mas para mim vai ser muito pior a minha recuperação, com certeza. A explicação que se pode dar à ingratidão dos filhos para com os pais, quando na presente encarnação não há motivo que justifique esses sentimentos, pode dever-se a inimizades surgidas em vidas passadas. Porque esses filhos, muitas vezes, eles já vêm de outras encarnações, com diferenças com aqueles que os trouxeram ao mundo novamente. E outras vezes, a família, mesmo com grande amor, com grande união, que os espíritos procuram reencarnar em família. Mas são colocados no meio espíritos que não estão com essa família, mas eles vêm para quê? Para aprender com amor e com caridade, esses encarnados e essas mães devem transmitir a esses espíritos, para fazer com que eles também progridam junto com essa família. O ódio, perseguições e desejos de vingança não se apagam com a morte, né? Mas atravessam encarnações sucessivas até se extinguirem completamente, dando lugar ao amor. Então, muitas vezes, demoram muitas encarnações até isso se recuperar. Mas uma hora ela vai se extinguir. A todo espírito é dada a oportunidade de encarnar como familiar daqueles que já odiou ou porque já foi odiado. Porém, somente os espíritos com algum progresso e que desejam enfrentar esta provação, por entender que para chegar a Deus é necessário praticar a caridade, perdoando e esquecendo as injúrias e os ultrajes recebidos. Aos espíritos adiantados, é dado entrevejo uma partícula da verdade. Apreciam, então, as funestas consequências de suas paixões e tomam o propósito de repará-las. Então, não são só os espíritos leigos, né? Aqueles espíritos que também evoluíram, mas aquela evolução progressiva, que ainda tem as dificuldades, como nós encarnados ainda temos aqui. Então, essas muitas vezes, a gente está pagando, né, ou está passando por situações das paixões que foram o propósito, né, que nos trouxeram novamente aqui para reparar. Uma vez que o espírito tomou a resolução de encarnar entre inimigos, as vidas anteriores, tornou-se muitas vezes penoso ao espírito observar aqueles que já lhe foram causa de padecimentos e ruína. Muitos desistem da prova. Outros, nos quais predomina a boa resolução, rogam a Deus e aos bons espíritos o auxílio para enfrentá-la e vencê-la. Então, a gente vê que tem parte que diz, não, eu não aceito ainda. Não aceito, e permanece com aquilo por longas encarnações, sempre na tentativa de se vingar de alguma coisa. E, com isso, o progresso cada vez demora mais a esses espíritos. Ao observar aqueles a quem odiou na Terra, o espírito fica conturbado entre sentimentos opostos de vingança e perdão. Não há caridade sem perdão, nem com o coração tomado pelo ódio. Isso está no Evangelho, Santo Agostinho, 1842, né? Após anos de meditação e prece, o espírito obtém permissão para cumprir sua prova.
aproveita-se, então, de um corpo em preparo na família daquele a quem detestou nele encarnado. Então, isso quer dizer que muitas vezes não, os espíritos, quando vêm, né, vêm através de uma família, de uma mãe, né, que está grávida e que vai receber aquele espírito novamente na sua família para resgatar algumas coisas, ou então para auxiliar no progresso espiritual com muito amor e carinho. E essa encarnação do espírito nessas famílias, após isso nós já vimos, a encarnação entre antigos desafetos é uma oportunidade que a misericórdia infinita de Deus nos concede para expiar faltas passadas e mais rapidamente chegar a Ele. Então, é dada essa oportunidade aos espíritos de se recuperar das suas falhas. Nós todos passamos por isso. Uma vez encarnado, a atitude que poderá adotar o espírito para com os familiares é um procedimento que dependerá da maior ou menor persistência em cumprir resoluções tomadas antes de encarnar. Porque lá em cima nós comprometemos. Não, agora quando eu reencarnar, eu vou recuperar, eu vou melhorar, eu vou perdoar, eu vou amar aqueles que foram meus inimigos em outra encarnação. E muitas vezes, né? Portanto, conforme prevaleçam não os bons propósitos, ele será amigo ou permanecerá inimigo daqueles entre os quais foi chamado a viver. Porque quando a gente reencarna, aquilo é apagado, né? Do nosso espírito. E a gente aqui na Terra, então, tem que viver de acordo com o nosso livre-arbítrio, mas lá no fundo sempre há aquela centelha que está nos dizendo o que nós temos que fazer para nos recuperar das nossas faltas perante Deus. Para se aprender a causa de ódios, repulsões instintivas manifestadas por certas crianças, sem nenhum motivo que justifique naquela existência, torna-se necessário volver a olhar o passado. Então, quando a gente tem uma criança muito agitada, uma criança com dificuldade de respeitar os pais, de agir de maneira errada, né? Então, a gente tem que refletir. Né? Logicamente que a gente que estuda o Espiritismo se torna mais fácil, porque a gente pode pegar o Evangelho, a gente tem que refletir o que nós fizemos em encarnações passadas, o que está acontecendo. É uma criança que está ali? Sim, de corpo, mas o espírito, não. É um espírito que está em busca de resgate e nós temos que aceitá-lo e tratá-lo com muito amor e carinho, procurando sempre trazer ele na retidão das palavras divinas. Devemos agir diante da ingratidão dos filhos, reconhecendo que não foi o acaso que nos tornou seus pais, nem os fez assim, né? Buscando todos os meios para superar as distinções presentes na encarnação, através da educação, que nós acabamos de dizer agora, a orientação para o bem e do bom exemplo, sobretudo o amor. Não escorraceis, pois a criancinha que repele a sua mãe, nem a que vos paga com ingratidão. Olha aí. Mães, a mensagem: abraçai o filho que vos dá desgosto e dizei convosco mesmo: um de nós dois é culpado. Ensinai aos vossos filhos que eles estão na terra para se aperfeiçoar, amar e bendizer a Deus. E na conclusão, a ingratidão dos filhos para com os pais não é o fruto do acaso, mas consequências de disenções e ódios de vidas anteriores que devem ser superadas na presente encarnação pelo exercício do amor e do perdão entre os membros da família terrena. Desprezar esta oportunidade significa transferir para encarnações futuras dificuldades que nestas poderiam ser superadas. Muito obrigado. Fazemos agora a nossa irradiação
lembrando daqueles nossos irmãos que estão necessitados neste momento. Lembramos daqueles que partiram desta vida, tirando a sua vida. Lembramos dos doentes, dos que estão passando frio, dos que estão passando fome. E vamos pedir para que Deus misericordioso socorra a todos eles e que nós possamos sempre ser abençoados com a sua proteção também. Muito obrigado, Senhor, por este momento, e nós te dizemos, agradecidos, a oração que o nosso Mestre nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. E não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal. E que assim seja. Ainda lembramos os nossos amigos espirituais que precisam de algum socorro, que fiquem aqui no Centro Espírita Allan Kardec, que serão atendidos com muito carinho. E convidamos a todos para o próximo domingo, às 19 horas, mais um Evangelho Híbrido, aqui no Centro Espírita Allan Kardec. Boa noite a todos, fiquemos em paz.